caia nessa dança. Batalha final, nessa dança, né? Nessa esquina, mano. Não vou ficar mais aguado assim. Todas as damas estão a se sentir através desses nicks. Os 300, tamo nessa. Todos, mano, na congueria, à procura do mesmo pão assim. Só nas calma, com a força do Jesus, tamo nessa. Conheci uma prima, ela prima, essa prima fez tanta bulandeio. Vede combo nessa família só pra quê? Todos manos se perguntaram o que essa miúda fez com essa família. O que ele fizeram para ele fazer esse tipo de coisa. Droparia toda novo nesse mic do DJ Gilo B. Batalha final.